Uhum. Elô, muito obrigado aí de você aceitar fazer essa live. A gente fez uma semana do assoalho pélvico e pelo menos as mensagens que eu recebi colocaram como não poderia ser um assunto mais inusitado, né? A gente misturar o oftalmologista e o urologista, né, para fazer uma live. E quero te agradecer por você ter aceitado participar e quero apresentar então você aí para as pessoas. A doutora Heloísa Ruz é uma grande amiga. Não vou dizer que é antiga para a gente não entregar que a gente é antigo, né, Elo? Mas é uma amiga de muitos anos. A gente se formou junto e putz, é uma alegria estar com você aqui. Muito obrigado aí por você ter participado. Eu que agradeço, Rogério, e é uma honra estar aqui com você, um super especialista, né? E além do que, um grande amigo, né? A gente se formou ontem, né? Isso é. A gente Isso entrou é, muito cedo na faculdade, né? Foi isso que aconteceu. fomos expoentes, né, da medicina. Mas E, olha, e aí? e assim, é um assunto inusitado, mas não, né? Porque o que a gente tinha comentado antes. Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa Ruz, eu sou oftalmologista. A minha subespecialidade é glaucoma e catarata, mas a minha referência maior é glaucoma. E essa conversa surgiu aí com o Dr. Rogério, porque em relação às interações medicamentosas, né, que toda as doenças aí podem causar. Então, essa combinação inusitada aí gerou essa live que de inusitada não tem nada, Não conforme tem você vai nada, né? ver É, no decorrer aí da nossa conversa. é, é verdade, assim, acho que é bem bacana você colocar isso já na largada, né? Porque aparentemente é inusitado, porque a gente fala bastante aqui no Assoalho 360, o fato de você olhar como um todo mesmo, né? O paciente. E quando a gente pega as principais síndromes que aparecem no consultório do urologista, a gente vê que não só com a oftalmo, né, mas com a cardiologia, tem tantas interfaces, e por ser uma especialidade clínico-cirúrgica, a gente não pode negligenciar todas as outras coisas que estão acontecendo na vida do nosso paciente. Né? Então, eu quero aproveitar assim, o teu expertise, né, porque muito do problema que a gente tem, né, prescrevendo tratamentos na urologia acabam afetando as pessoas que têm glaucoma, né? Então, hiperplasia prostática benigna e os sintomas, né, de esvaziamento e armazenamento masculinos exigem algumas medicações que em algum momento podem interferir, né, no teu tratamento. Incontinência urinária, principalmente a bexiga hiperativa, a incontinência por urgência, que também tem um outro grupo de medicamentos. A própria disfunção erétil, né, ela é extremamente frequente, então a gente vai ter aí um grupo de pessoas que está prescrita e acompanhada pelo médico e um grupo de pessoas que faz uso comemorativo. Então, é tanta gente, né, Lu, que aquela mínima fração que pode ter algum problema, como é muita gente, em algum momento isso fica volumoso. Então, queria aproveitar teu expertise e você contar aí para quem está nos assistindo, afinal de contas, o que é o glaucoma, né, e como que essas medicações aí que a gente prescreve para ajudar podem de alguma maneira interferir no funcionamento aí dos olhos. Então, glaucoma é uma doença do nervo óptico cujo fator principal de risco é o aumento da pressão intraocular. E esse aumento da pressão intraocular vai se dar basicamente de duas maneiras. Ou pelo
excesso de produção do líquido do olho ou por uma dificuldade de escoamento, né? E dessa forma, nós temos basicamente a divisão em dois grandes grupos da doença, que seria o glaucoma de ângulo aberto, né, que em geral tem um aumento da produção do líquido, e o de ângulo fechado, em que existe uma dificuldade do escoamento, né? Então, as medicações sistêmicas, né, como um todo, elas agem ajudando, né, tanto na dificuldade do escoamento, fazendo o que a gente chama de fechamento angular, facilitando o fechamento do ângulo, que é o que a gente chama de glaucoma de ângulo fechado, né? Existem esses dois grupos, grandes grupos de pacientes, ou então aumentando, estimulando a produção do líquido do olho, né? Aumentando a pressão ocular, e fazendo uma lesão irreversível do nervo óptico. Esse é o principal ponto. Quando a pressão ocular ela ocorre de forma, ela aumenta de forma lenta, não dá sintomas. Os sintomas vão ocorrer numa fase tardia da doença. O paciente não percebe que a pressão está subindo. Só vai perceber dor, náuseas, se a pressão subir de uma maneira abrupta, né? Numa crise que a gente chama de fechamento angular agudo. Subir, digamos, de 12 para 35, isso em 1, 2 horas. Então, esse paciente vai ter um sintoma. Mas se for paulatinamente, esse aumento de pressão, não vai sentir. Então, é importante a gente diferenciar anatomicamente esses dois grupos de pacientes. Isso a gente vai ver no oftalmologista, né? Agora, qual é a grande dificuldade? Né? O paciente, quando você prescreve, não sabe que tem a doença, ou ele não te fala que tem a doença, né? Eu diria assim, no oftalmologista, muitos pacientes não me referem o que usam, né? Se eles não sabem que tem a doença, né? Mas o paciente com glaucoma, ele tem que, acho que a primeira questão, qualquer médico que ele frequente, eu já vi que tem alguns aí assistindo a live e cumprem essa regra, né? E quem está assistindo sabe quem chegar ao médico que está lhe assistindo, dizer, doutor fulano, eu tenho glaucoma. Porque, assim, a medicação que vai ser prescrita tem que ser indicada para ele, e ele, se tiver dúvida, entre em contato com o médico que lhe acompanhe. Não, isso é bem importante. Você veja, eu trabalho bastante com disfunções do assoalho pélvico e é super frequente, né? E quanto mais idosa é a mulher, é super frequente a síndrome da bexiga hiperativa, a própria incontinência urinária por urgência. E um grupo de medicações que a gente usa, que são os anticolinérgicos, né? Evidente que eles têm níveis de seletividade diferentes. Quanto mais seletivo, talvez menos problema, muito embora sempre apareça em bula a contraindicação para quem tem glaucoma de ângulo estreito. Então, você sabe que essa é uma das condições, assim, que isso está em qualquer ficha cadastral do urologista. A senhora tem glaucoma de ângulo estreito exatamente para poder prospectar o uso dessa medicação. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Então, o que acaba acontecendo é que você prescreve, faz a pergunta, né? Tem? Não, não tem. Mas como você disse, ninguém sabe que tem até que seja investigado para tal, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente prescreve sabendo, né, através da resposta do paciente que ela não tem o glaucoma, mas a gente pede para observar. Daí, em alguns dias, às vezes, ela refere, relata, procura a gente que ficou com dor de cabeça, a visão ficou turva. Isso pode ser uma das manifestações daí do glaucoma, como que é a sintomatologia que eu sei que você falou que não tem sintomas, mas isso que está descompensando com o uso da medicação, como que se manifesta para dar um alerta?
Então, para você identificar se esse paciente tem ângulo estreito, a gente precisa realizar um exame chamado gonioscopia, né, para identificar como é esse ângulo de drenagem, se é aberto ou fechado, né, se tem ângulo, né, se tem esse fator de risco. E aí sim você pode introduzir medicação. Eu acho que seria o ideal, né, antes da Tá. introdução. Mas uma vez, também não são todos os. Você pode ter uma propensão para ter ângulo estreito. E não é todo paciente que tenha ângulo estreito que vai desencadear a crise, Rogério. Ah, Então, certo. Uhum. eventualmente, se você tiver um paciente com ângulo estreito e que você precisa usar, você também pode entrar em contato com o oftalmologista e esse paciente realizar uma. Ele não está totalmente contraindicado de utilizar a medicação. Aham, sim. Mas teria que ter alguma titulação, talvez, ou Mas alguma precisa fazer um exame monitorização. denominado Sim. gonioscopia para avaliar qual é o grau de estreitamento do ângulo, né? Verificar se após o uso da medicação você está fazendo um fechamento angular também, esse estreitamento, aumento de pressão, né? E além do que, a queixa realmente é essa, dor de cabeça, turvação visual. E outra coisa que o anticolinérgico também propicia é olho seco, né? Também, Ah, às sim. vezes, Aham. olho seco também. Então, além de você ter esse borramento visual pelo possível aumento pressórico, você vai ter olho seco também. Que se Certo. você não tem lágrima suficiente, você precisa ter um filme lacrimal estável entre uma piscada e outra. Se você não tiver um filme íntegro, você vai ter um borramento visual também. Ah, Então, pelos dois motivos, então. pelos dois Aham, motivos. aham. Né? Esse filme, o filme lacrimal é a película de lágrima Película lacrimal. Aí que você fica junta a sobre os mulher olhos. na menopausa, já tem olho seco, daí junta um anticolinérgico que ajuda a ressecar, então fica bem Sim, difícil a situação, né, sim. da paciente. Surgiram várias drogas daí, assim, quanto mais seletivas, menos a gente vê esse resultado. Tem outras drogas, né? Quanto menor a molécula do anticolinérgico, mais ela vai também para o sistema nervoso central, e daí são efeitos que vão se acumulando, mas tem várias estratégias para fazer a molécula ser menos nociva. Até porque se a pessoa está com incontinência urinária, tem bexiga hiperativa, aquilo aborrece, né? Sim, claro. A pessoa e por isso esse cuidado que você está falando é muito importante para chegar num ponto ideal de manejo disso, né? Existem outras drogas daí também que podem ser utilizadas para essas síndromes, mas é um corolário, né? A gente perguntar se tem o glaucoma de ângulo estreito e daí ir seguindo com opções aí alternativas. Elô, uma outra condição que é extremamente prevalente são os sintomas miccionais daí no homem, né? A mulher tem a uretra curta, então é bem mais frequente que ela tenha problemas de armazenamento, como incontinência, bexiga hiperativa, mas o homem com a próstata envolvendo a uretra, essa obstrução, né, pode levar a sofrimento da bexiga e aí a gente tem uma mistura de sintomas de armazenamento, né, que é a fase que a bexiga enche, e sintomas de esvaziamento. Sintoma de esvaziamento é o jato fraco, dificuldade de urinar, hesitação, enfim. E a gente usa bastante daí o alfa-bloqueador aí de vários grupos para tentar relaxar a cápsula da próstata, que é uma cápsula funcional, farmacológica, para diminuir a pressão dentro da uretra para melhorar o fluxo, né? E que é tão frequente isso, e isso acontece numa faixa etária que é acima dos 50 anos, na maioria das vezes, mas eu te confesso que foi mais recente introduzir, assim, na própria anamnese,
se já fez cirurgia de catarata, né, que é uma outra condição, ou se tem perspectiva de tratamento de catarata quando a gente começa a fazer uma medicação desse tipo. E daí eu queria te perguntar assim, como que isso impacta, né? Como que o uso de um alfa bloqueador pode impactar no funcionamento aí, no manejo das condições oftalmológicas. Então, essas medicações, elas podem causar uma... Não é tão frequente, mas é descrito, né? Até pelo número de pacientes que usa, né? Como você falou, é bastante frequente, né? A gente tem um volume grande de pessoas utilizando. Uma síndrome chamada Flop Eye Syndrome, né? Que é uma íris, né? Que não responde, né? Uma íris que quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de catarata, a pupila fecha, né? A pupila fecha e não responde à dilatação. Então, e isso é bastante frequente, né? Nesses pacientes que quando a gente faz uso das medicações, e muitas vezes a gente descobre da pior forma possível, né? Dentro do centro cirúrgico, numa cirurgia que tecnicamente é bem tranquila, uma cirurgia de catarata, que para nós, né, oftalmologistas, é uma cirurgia, sim, não diria simples, né? Mas é uma cirurgia do dia a dia, né? Que em questão de 20, 30 minutos, né? O paciente entra, sai do centro cirúrgico com segurança. Hoje a gente tem indicado cirurgia de catarata até para correção de erros refrativos, aí a partir dos 50 anos. E às vezes você coloca um paciente desse que não te refere que faz uso de uma medicação em risco por fazer uso da medicação e se apresentar um cenário, né, com complicações. O que fazer? Na verdade, existem recomendações de que o paciente de suspensão da medicação, 1, 2 semanas, até mais, se possível, antes da cirurgia, né? Ou se o urologista tiver plano de início da cirurgia e da medicação que postergue um pouco o início da medicação antes da cirurgia e introdução após o procedimento, né? Mas não tem evidência científica muito palpável com relação a isso, né? Mas sempre que o paciente faz uso dessa classe medicamentosa, a gente costuma ir preparado para uma cirurgia que pode ter intercorrências, né? Entendi. Sabendo que com outros equipamentos, retrator de íris, porque sabe que essa pupila pode fechar, né, e não responder à dilatação. Então, a gente precisa ter outras técnicas e saber que não vai colocar o paciente em risco. Sim. Mas eu te confesso, assim, que de mais de ano para cá, assim, que a gente imagina que o colega, o oftalmologista, vá questionar, né, sobre os medicamentos, mas uma coisa que a gente percebe é que o próprio paciente, às vezes, não faz essa correlação, né? É igual, né? Assim, é super comum, assim, que remédios que a senhora toma? Eu pergunto, sendo urologista, que remédio que o senhor toma? Ele não considera um colírio um medicamento. Exato. Né? Ou assim, mas o que a minha médica dos olhos quer saber do remédio da próstata, né? Ou às vezes é tanto medicamento que acaba, né, não prestando atenção mesmo. A gente, assim, como atende bastante paciente, eu digo nós dois e todos os colegas que atendem, pacientes que são candidatos à polifarmácia, ou, né, que você desconfia que ele toma 4 ou mais medicamentos, eu acredito que a gente deva ter um esmero adicional, né, para exatamente mitigar esse risco. Você falou que
Não é um procedimento simples no conceito de ser banal, mas é um é um procedimento bem estabelecido. Qualquer coisa que você tenha que possa funcionar como um agravante, né, teria que ser prevista. Eu tenho incluído isso, né? Se já operou ou se está na perspectiva de fazer algum tratamento para cirurgia de catarata e mesmo não tendo um nível de evidência assim alto, a gente recomenda aí a retirada entre 7 e 14 dias antes, né, do procedimento. E Elô, deixa eu te perguntar aqui talvez uma, uma medicação que a gente acaba encontrando as pessoas usando, e dois cenários, né? Então, para tratamento da disfunção erétil, há vários anos, né, foi lançado aí as drogas, né, como a tadalafila, a sildenafila, enfim, tem várias moléculas que hoje estão disponíveis. E elas produzem uma vasocongestão na região pélvica, conseguem concentrar um volume de sangue grande no genital e exatamente por isso tem seu efeito, né, pelo urologista. O que acontece nos olhos de quem usa essa medicação e quando que isso pode ser um problema que mereça algum tipo de intervenção, enfim, de cuidado a mais? Bom, nós temos dois perfis, né, de pacientes. Também acaba sendo uma situação que nem sempre os pacientes referem que usam, né? Mas é aquele paciente que tem glaucoma e que, a despeito do controle do tratamento clínico, ele continua progredindo. Uhum. E você vai fazendo uma busca ativa né, do que ele tem feito, o que ele usa de medicação, e você investiga, às vezes faz mapa de pressão arterial, se tem algum outro tipo, busca tireoide, faz Uhum. Tentar achar uma causa para isso. taxar, né, carótida, se tem algum outro tipo de obstrução, e normalmente assim é por exclusão, né? E até que você chega no uso de medicação para disfunção erétil, né? Confesso para você que o paciente assim tem bastante receio de falar, ainda mais acho que para mim, né, oftalmologista, normalmente ele fala assim bastante constrangido que faz uso, né, da medicação. Mas o que a gente vê assim, por ser um vasodilatador e o processo ciliar, né, falando do mecanismo de funcionamento do processo ciliar, são arteríolas, né, que assim como na genitália tem vão sofrer vasodilatação e vai haver um hiperfluxo, né, um aumento da produção do humor aquoso, que é o líquido responsável pelo aumento da pressão intraocular. Certo? Isso com as duas classes de medicação, com a sildenafila e com o tadalafila. Né? Estou mais acostumado com os nomes comerciais deles do que... Não. Mas a sildenafila tem um efeito que faz um pico mais rápido e não é sustentado. Em 4 horas, aumenta a pressão, às vezes em torno de 40%, 50% da pressão intraocular, e em 4 horas esse efeito passa. Já, em contrapartida, a tadalafila tem um efeito sustentado. A pressão aumenta e se mantém por 48 até 72 horas. Então, o paciente que faz uso 2, 3 vezes por semana da medicação, ele apesar de ele estar fazendo um tratamento com colírios, né? E que o colírio, o cirúrgico, ele fazendo uso
da medicação para disfunção erétil, ele está descompensando a pressão ocular, né? E qual o montante disso? Às vezes a gente consegue observar um aumento de 30% a 40% da pressão. Não é pouco, né? Sim. E esses pacientes podem progredir mesmo. Aí o paciente, já escutei do paciente, doutora, eu prefiro ficar cego. Então, você... sim, né? Vou ficar cego dos dois olhos. Eu fico imaginando o que você está falando Situação complicada. E acho que é bem... acredito que seja por uma cultura, não vou dizer que é dos pacientes ou talvez do próprio sistema, né? A própria pessoa se coloca, né, numa visão tão segmentar do seu tratamento que não entende, por exemplo, que deva compartilhar com o oftalmologista que usa uma medicação para algo de foro íntimo, né? E não consegue estabelecer essas correlações. Mas num paciente, por exemplo, como você falou, que está na sexta, sétima década, enfim, você pode ter um delay, né, para encontrar essa informação, mas em algum momento ela aparece, porque existe um médico que prescreveu e existe um médico que está tratando os seus olhos. Então, em algum momento o profissional vai saber disso. O que a gente vê, assim, com relação ao uso comemorativo, né, assim, que é o uso recreativo, que é independente, são drogas que acabam tendo venda sem prescrição, não é infrequente que pacientes jovens usem em dosagens que não são dosagens terapêuticas e poderiam ser tóxicas até para pacientes jovens, né? E como você falou, acho que vale a pena a gente marcar essa informação. Você falou muito claramente assim que o glaucoma, até ele atingir a lesão neural, que seria talvez o pior momento, ele segue sem sintomas, né? Então você tem uma juventude com práticas aparentemente recreativas, né? Com uso da medicação para melhorar a performance com ereção, enfim, fora outras substâncias que eventualmente podem estar também nesse momento recreativo. E aí a gente tem um risco, né? Eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque não deixa de ser um alerta para os profissionais, para os colegas aqui que estão com a gente e que vão nos assistir na sequência, sobre um risco que a gente quase nunca fala, né? A gente quase nunca menciona o risco de que o uso recreativo pode afetar a visão no futuro, né? Eu diria para você que a gente tem atendido pacientes jovens, né? Bastante, uma faixa etária aí em torno, abaixo dos 30 anos, nesse perfil, que passaram, desenvolveram glaucoma, eram pacientes de risco, e na combinação de alguns fatores, né? Anfetaminas com anfetamina, cocaína ou metilfenidato também. Assim, são 3 perfis de pacientes diferentes. Não é só o cara que vai para balada, também é o cara que estuda, que usa para estudar. Sim, que usa como estimulante, né? Porque essas medicações fazem midríase, né? Que é a dilatação da pupila, que também pode fazer um glaucoma de ângulo estreito, né? E a lei tem mais uma ainda que interage, que é o topiramato, que também se usa para, muitas vezes, para emagrecimento. Colateral, enxaqueca. Então, assim, e vamos além. Tem muito estudante de medicina que usa, tem acesso a essas medicações e acaba utilizando. Então, a gente tem atendido muito paciente jovem que desenvolveu assim, picos pressóricos por uso irrestrito de substâncias.
né, que Aham. acabaram fazendo picos de pressão intraocular. Porque às vezes o que a gente observa, Rogério, são assim, lesões do nervo óptico que você não consegue identificar a causa, né? E uma vez que Ah, houve lesão neural, você não tem reversão, né? Você vê um defeito, talvez aquilo não progride, né? Então o paciente chega para mim com aquela lesão e eu não, né, não consigo explicar. Então você vai em busca da informação e você acaba chegando nesse contexto aí que a gente conversou. aham. Acho que se a gente prestar atenção mesmo, né, como essas pessoas que fazem, a gente falou de uso recreativo, mas alguém que esteja usando essas medicações para buscar um aumento de performance, enfim, conseguir ficar acordado, estudando e trabalhando, enfim, com qualquer finalidade que não seja claramente monitorizada por alguém que seja o agente prescritor, né, o médico que possa acompanhar, essa automedicação, ela sempre é um risco, né? E me chamou muito a atenção e foi muito bom você tocar nesse assunto pela questão silenciosa, porque imagine então, usando todos esses estimulantes, que fazem todas essas alterações que podem aumentar a pressão. Some-se a isso um vasodilatador que aumenta também a pressão. Quando a pessoa realmente perceber, ela pode ter já uma lesão, que é o que você está me falando, que jovens acabam tendo manifestações que não eram frequentes, né, até a gente ter o acesso a essas drogas. Eu acho que vale muito esse alerta e vale muito a gente prestar atenção no que esse paciente te falou também. Eu prefiro perder os olhos do que perder a capacidade, porque não tenha dúvida que esse pulso, né, da sexualidade, ele é muito forte e é a prova de que um manejo dessa condição com as medicações que tem, ela é muito eficiente para a parte urológica, mas a gente não pode negligenciar o indivíduo como um todo. Na verdade, a pergunta dele, Rogério, era o seguinte, porque a gente tem dois olhos, né? Então, ele queria. A questão era se você continua fazendo uso, se a gente tinha alguma garantia que só e o outro ia continuar, entende? Ah, entendi. Uhum. Tinha Entendo. um. E essa garantia. E, bom, não tem. Bom, a gente ocupou aqui 80% da nossa conversa falando de como que o urologista complica a saúde oftalmológica dos pacientes, né? E, na verdade, a via de volta é muito infrequente, né? O que o oftalmologista prescreve que pode, de alguma maneira, ser encontrado, né, como um efeito indesejado no consultório do urologista? Eu te confesso que eu nunca vi nada assim muito, né? Talvez o uso de algum diurético aí que possa ser indicado exatamente para o tratamento aí de alguma Diamóvel. situação. Isso, a Diamóvel. cetazolamida, né? Isolamento. E porque se você pega, por exemplo, um indivíduo que tem ali uma sintomatologia já e como ele acha que é um remédio para o olho, né? Ele entende, né? Às vezes não entende que às vezes que eu vi foi isso. Não, eu tomo um remédio para o olho. Você vai ver é um diurético, né? E aí o diurético ele acaba interferindo na excreção dos sais. Então você pode ter formação de litíase por uso inadvertido, por uso crônico. E dependendo do horário que a pessoa toma, o pico do medicamento pode gerar vontade de urinar várias vezes à noite. Isso não é só com a cetazolamida e com a interface com a oftalmo, né? Muitos pacientes não sabem que estão tomando diuréticos e fazem uso dele à noite, antes de dormir, e vão no urologista se queixando de que levantam muitas vezes para urinar. Você dá uma varredura ali na medicação e encontra. E esse aqui, para que é? Não, esse é para o glaucoma. Entendeu? Mas faz tempo que eu não vou lá no oftalmo e tá tudo certo, entendeu?
Então, tem várias condições aí que tem que ser revisitadas. Mas acho que da via oftalmo para o uro, eu não vejo outras condições assim que sejam tão relevantes. Não sei se você É, lembra de alguma agora. eu acho que não. Eu acho que vocês acabam mais me dando mais trabalho do que nós para vocês. Pode Atualmente, né? ser mesmo, pode ser. Eu acho que talvez a é a prova assim de que a gente tem que continuar sempre, né, se atualizando. Eu tenho um paciente que tem uma doença que eu acredito que seja rara, né, que é retinose pigmentar, mas também não sei te dizer o quão raro é, mas para É. ele mencionar no meu consultório é raro, né? Assim, então, e a gente foi atrás e ele tinha uma situação que o anticolinérgico deixava a visão turva, a gente trocou o grupo do remédio também, a gente teve que escrever para o fabricante, né, se tinha alguma coisa comprovada, mas não importa se ele toma uma medicação com medo ou se teve algum efeito que foi indesejável, ele tende a não acreditar naquele tratamento e o fato é que esse foi um paciente tão refratário por questões não urinárias. Você sabe que eu prescrevi o anticolinérgico porque eu perguntei, tem glaucoma? Não. Tenho retinose pigmentar, né? Não existe uma contraindicação formal para prescrição de anticolinérgicos nisso, né? Até porque pela condição rara. Mas não tinha jeito, eu tomava, ficava com a visão turva, dor de cabeça, a gente trocou o grupo do medicamento. Esse foi um indivíduo que progrediu para uma refratariedade, em que na urologia o tratamento final da condição dele foi o implante de um neuromodulador sacral, que tipo um marca-passo que daí não tem fármaco, e Uhum. aí a gente conseguiu achar um caminho para ele, né? Então, isso também serve para nortear essa condição. O que mais? Acho que cobrimos tudo do dia a Não, dia aqui, eu né? acho, Rogério, que você, é, desde sempre, né, desde a faculdade, e isso admiro muito como profissional e hoje como professor, a gente precisa olhar o paciente como um todo, né? Por mais que a gente seja um especialista em determinada área, a gente trata o paciente, Uhum. é tratá-lo, Sim, ele, né? Como o teu, a trata 360, ele, no caso de um paciente com glaucoma, a gente também trata o paciente e a família, muitas vezes. Paciente idoso que aham, tem, claro. né? E então, assim, nós temos pacientes que, por mais que aquele efeito colateral seja de 0,1%, no teu Sim, paciente vai ser 100%. Né? certo. Então, a gente tem que estar ouvindo, né, aquela queixa, tem que estar receptivo para isso, acolher e resolver, né? E, esse é o nosso papel. Né? Existem pacientes extremamente sensíveis, até o que a gente orienta assim, para os pacientes com glaucoma, né? Que qualquer medicação que tenha princípio de ação central, qualquer uma, que faça uso, mas que venha fazer a medida de pressão, por mais que seja Sim, seletivo ou ultraseletivo, o que quer que seja. Até um Plasil pode fazer, que é uma medicação tão sim, corriqueira. Você comentou comigo, fora da live, sobre aqueles antigripais, né? Os, tipo resfenol. Esse resfenol ah, acaba com a sim, medida no consultório é, porque é vendido irrestritamente e tem efedrina, que também é uma medicação, assim, o paciente que tem glaucoma de ângulo sim, fechado, usar de cada 4 horas, além de fazer uma crise hipertensiva, vai fazer ângulo fechado, sim, sobe a pressão, vai fechar a bexiga, quer dizer, é um, assim, são sim, medicações que não existe medicamento que não tenha efeito colateral, né? E é verdade. enfim, eu acho que a gente tem que proporcionar sempre que possível a melhor qualidade de vida, né, para o nosso paciente.
seja da forma que possível, né? Nesse caso, você ouviu a queixa do paciente, tratou. A gente sabe que muito colega fala, está funcionando o tratamento, então você continua e vai continuar com a medicação, Aham. ignora a queixa. Não, você trocou o tratamento e providenciou outra opção. E é isso que a gente Claro, tem que fazer, né? Mas claro. eu Mas acredito que o que você chama a atenção e que é bem relevante, né? A gente tem, esses dias eu estava dando uma olhada, aí são 140 milhões de pessoas no mundo que acabam tendo algum tipo de problema por esse desencontro de informações, seja de prontuário, que é você prescreveu e eu não sei, o paciente não sabe, não lembra, sabe? E hoje em dia é tão difícil de acreditar que você não possa ter o registro mais fácil, né, das coisas ou acesso à informação. E a gente vê aí até mortes, né? Pelo que eu vi da estatística, tem quase 1 milhão de mortes no mundo por alguma consequência aí mais drástica de interação medicamentosa. Essa questão de medicamentos que são sintomáticos, né? Ok, aparentemente são inócuos, mas é isso, né? Acho que nem chá de camomila dá para você tomar assim inadvertidamente, né? Então, o tema dos antigripais aí, da efedrina, eu vou chamar o alemão aí para conversar, porque isso. é uma interface da otorrino. É um clássico no pronto-socorro. A gente recebeu um homem com mais ou menos 50 anos em retenção urinária que tomou um descongestionante nasal. Não é infrequente que isso aconteça. Porque às vezes agrega algum sintoma que não tenha sido muito exuberante de obstrução urinária, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso ponto de vista, né, o nosso alerta. Mas, Elô, o Instagram nos dá 50 minutos aí, e a gente está perto de terminar. Eu não posso deixar de compartilhar aqui com as pessoas também da minha admiração aí pela tua pessoa, pela profissional, né? E pela carreira bastante consistente que você construiu e agradecer a tua disponibilidade por vir aqui compartilhar, né? A gente está tentando trazer um ambiente que talvez tenha nascido informal, né? Como foram as mídias sociais e tentar deixar uma informação de valor para as pessoas sem a burocracia, né? Sem mais próximo mesmo, acho que de uma maneira mais acessível. E te agradeço por você ter estado aqui com a gente e Eu ficamos que aí, agradeço. Foi muito bom essa a pandemia nos aproximou de todos, né? né? É verdade. Né? Aproxima dos amigos, não pessoalmente, mas virtualmente, dos pacientes, né? A gente consegue levar também uma informação, dúvidas, né? Que muitas vezes a gente tem no consultório e consegue esclarecer para os nossos amigos e nossos colegas, nossos pacientes, alunos. Acho Sim. que informar sempre é importante. Não, e é verdade. Eu recebi umas mensagens de que aquilo que parecia tão inusitado, né? Você veja, a gente tem aqui pelo menos 4, 5 temas que nos fazem ter que conversar clinicamente, né? Semanal, diariamente. Então, eu fico feliz que esse feedback já tenha sido dado, porque essa é a percepção mesmo que a gente quer passar. Tem As tanta coisa em brincadeirinhas comum, também foram várias. é? As brincadeirinhas da live. Ah, não tenha dúvida, né? Se tem uma das coisas que pode nos proteger também dessa angústia toda aí que talvez esse cenário esteja nos trazendo é o bom humor, né? A gente tem que mantê-lo e fazer da melhor maneira. Mas Uhum. olha, te agradeço muito. Acho que vamos encerrar antes da gente ser decapitado pelo Instagram, né? Acho que isso deve fazer mal aos olhos também.
E te agradeço muito e deixamos esse gostinho de quero mais aí para uma próxima. Combinamos uma próxima. Combinamos? Elô, Combinamos. brigadão. Uma boa noite a todos Boa aí. noite. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E todo mundo seguro. Se cuide. Isso aí. Beijo. Um beijo aí para cada um. Elô, boa noite e abração para todo mundo aí. Tchau, tchau.